Olá pessoal, com vocês mais um podcast, com vocês informados, Talkcast. E hoje esse episódio é especial. Presença feminina da doutora Milka Carvalho. É um prazer estar com você aqui. Prazer é meu, boa tarde a todos. E conosco tem o nosso ilustre, né? Nosso professor trabalhista, penal, professor Cleiton Peixet. É o melhor penalista que tem aqui em São Paulo. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Milka. Muito obrigada. Podem contar comigo sempre. E hoje a gente vai tratar de um tema especial, né? A mulher na advocacia, né? Como é que ela se porta, se ela tem dificuldades, se é um mercado mais competitivo para quem é mulher na advocacia. Então, esse programa veio com esse intuito, né? E não tinha pessoa melhor para eu escolher para estar aqui. Doutora Milka, passar a bola para você, se apresentar mais uma vez, agora formalmente, formação. E você veio de onde, para começar? De que lugar? Eu vim do Piauí. Piauí? Eu nasci lá, morei lá até os 18 anos quando eu vim para cá e hoje resido eternamente aqui, eu digo. E qual é o campo de atuação? Eu hoje só atuo na área criminal. Ah, na área criminal. Isso. Já foi o facinho de cara pela área. É que, na verdade, os meus planos eram outros, né? Desde a faculdade, os meus planos era ser delegada. Então, eu investi o meu tempo mais nessa área criminal, porque eu imaginava que seguiria, né, na área seria delegada. E após me formar, você fica naquele dilema, o que é que eu vou ser, o que eu vou fazer. E eu decidi dar um voto de confiança para a advocacia, porque até esse primeiro momento eu não tinha interesse em fazer a OAB, até porque em alguns estados do Brasil não precisa ter a OAB para você ser delegada. Então eu pretendia não fazer a OAB. Depois que a gente se forma, a gente vem aquele dilema, né? O que eu vou fazer? Então eu decidi, vou fazer a OAB, mas veio outro dilema. Que área eu vou seguir? Porque até eu mesma tinha um certo preconceito que todo mundo tem. Confesso que eu mesma dizia, não estou estudando para defender bandido. E quando eu decidi qual área eu seguiria. Por quê? Entrei num dilema, porque não gosto de civil, com perdão a quem gosta, tá? Não curto. Não gosto de direito do trabalho. Me chamem para qualquer coisa, menos para fazer uma ação trabalhista. Constitucional eu até gostava, mas o que eu gostava mesmo de fato era a área criminal. Até que, conversando com alguns parceiros, teve um amigo que falou a seguinte frase para mim, falou assim: Milka, tudo bem você seguir nessa área, até porque você não vai defender a pessoa, você vai defender os direitos da pessoa. Foi aí que virou aquela chave. Eu falei, então é essa área que eu vou seguir, vou defender o direito das pessoas. A liberdade, né? A liberdade. A liberdade. Ivan, e você, meu querido? Vai ficar caladinho hoje? Achei que você ia esquecer de mim. Eu? Eu posso esquecer de mim mesmo, mas de você, Oi. jamais. Salve, salve, informados e informadas deste canal, né? Hoje estamos com a presença ilustre aí, né, da doutora Milka. A pergunta de início já, doutora Milka, eu queria saber, né, você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória na advocacia criminal e o que levou a seguir essa área? Tá. Como eu já havia dito, antes o meu pensamento era de fato ser delegada, até virar essa chave e eu decidi seguir a carreira do criminal. Mesmo após eu encerrar a faculdade e começar os meus planos para fazer a OAB e decidi virar efetivamente advogada, eu comecei a trabalhar no escritório de propriedade intelectual, trabalhei lá durante 4 anos e eu gostava muito dessa área, inclusive eu achei que eu ficaria lá por gostar dessa área, tudo bem, mas ainda eu não me sentia feliz nessa área. Então, eu mesma comecei a pegar alguns casos por fora, antes mesmo. Quando você tá começando, você pega de tudo, né? Então, peguei ali alguma coisinha civil pra fazer. Trabalhista também, tá? Eu peguei, mas era no criminal realmente que eu me sentia feliz. E aí eu comecei a pegar só na área criminal. Começou a virar, né? Comecei a alcançar alguns clientes. Isso começou a virar até que eu saí do escritório
de propriedade intelectual que eu trabalhava e decidi abrir o meu escritório junto com a minha sócia, que é a doutora Isa. Nós hoje temos um escritório, a André Carvalho Advocacia, que é específica para a área criminal, mas também nós temos parceiros que no escritório fazem outras áreas também. Só um ponto. Eu vi no Instagram lá, depois para passar essa fase, você é diretora da Comissão de Direito Penal da OAB. Como é que funciona essas comissões da OAB? Dentro da OAB, cada área tem a sua comissão, e aí é interessante, até mesmo para quem está começando, para o jovem advogado, e dentro da OAB tem a comissão, por exemplo, do jovem advogado, que inclusive eu participo, e na comissão específica para aquela área que você quer, você pode começar a interagir, tem muitas palestras, tem a questão da prática, né, porque quando você sai da faculdade, você não tem noção nenhuma da prática, a não ser as pessoas que já fizeram estágio e tudo mais, que não era o meu caso. Então, eu me envolvi muito na OAB, até mesmo por uma questão de prática, de também conhecer outras pessoas que estavam iniciando na advocacia que nem eu, e hoje eu sou diretora da Comissão de Direito Penal da OAB Penha. É isso, porque, assim, o foco, né, desse episódio é o desafio da mulher na advocacia, né? Então, imagine quando sai da faculdade, vai ser a transição acadêmica para uma transição profissional, digamos difícil. assim, é mais difícil, né? Doutora, mais uma vez, sejam muito bem-vindas aqui ao Informado Talkcast. Eu gostaria de saber da doutora se existe resistência ainda com relação à mulher na advocacia, sabe? E principalmente na advocacia criminal, se existe uma resistência maior, assim, com outros ramos do direito. Porque a advocacia criminal ela é uma advocacia diferenciada, né? A gente atua muito em delegacia e nos fóruns. A audiência não é a mesma coisa que a justiça do trabalho, né? A gente... Não tem figuetes, né? Pois é. Você me quebra desse jeito. O professor Davi depois me mata. Doutora, a gente sabe que vai para um fórum, para uma audiência trabalhista e já tem aquele clima pesado, né? O réu algemado, escolta policial e etc. E existe resistência maior quando o advogado, a advogada é mulher? Na verdade, essa resistência, ela existe, mas ela é uma resistência histórica, tá? Até porque na advocacia, não sei se vocês sabem essa história, mas a advocacia, ela inicialmente era exercida exclusivamente por homens, né? Quando iniciou aqui no Brasil, a advocacia era exclusiva para homens. A primeira mulher que veio se tornar advogada foi 70 anos depois do início da carreira de advogados aqui no Brasil. E após isso, mesmo ela começar a querer ingressar na advocacia de fato, ela só conseguiu isso após 7 anos. E se você for parar para analisar, até alguns anos atrás, ainda era uma área majoritária de homens. Tá? Então, assim, na minha opinião, na minha visão, historicamente há essa resistência do ingresso da mulher na advocacia. No caso da área criminal, há também uma resistência, até porque cultivou a ideia de que a advocacia a advocacia criminal é uma área perigosa. Até mesmo porque a gente está inserido em ambientes hostis. Isso não temos como negar. O presídio é um ambiente hostil, a delegacia também não é dos ambientes mais favoráveis, e a audiência criminal, ela por si só ela tem um peso. Sim. Então, há ainda essa ideia de que a advocacia criminal é perigosa, de que não é um ambiente para a mulher, de que há outras áreas, como por exemplo o direito de família, que para a mulher talvez seria mais tranquilo. Então, existe sim essa resistência, tanto da sociedade, quando ela vê uma mulher se posicionando como advogada criminal, que muitas vezes não acredita, não dá credibilidade na mulher, assim como também nas mulheres que querem se tornar, mas têm um certo receio, um certo medo, justamente por esse motivo. Eu vou adiantar um pouco a minha pergunta, porque faz o link, né, com o que a doutora está dizendo. Falou de ambiente hostil, e no fórum a gente tem isso, a gente sabe das circunstâncias ali da audiência, né, mas especialmente dentro de delegacia de polícia, atendendo um flagrante, como que a senhora contorna isso tudo? Como que age? O que a senhora sente quando vai para uma delegacia atender um flagrante?
Olha, pra mim é tranquilo, por mais incrível que pareça, né? Embora tenha essa história de que, delegacia, não sei o quê, eu sempre digo pra todo mundo, e essa é uma pergunta recorde que as pessoas me fazem. Como que você vai na delegacia, como que é, ou em presídio, se você não tem medo e tudo mais, se as pessoas te distratam, porque a ideia é que na delegacia as pessoas te distratam. Existem sim relatos, se você dá um Google, você vai ver aí, mas por mais incrível que pareça, eu nunca tive problema com delegacia, por mais que seja, de fato, um ambiente hostil. A gente sabe que os policiais e delegados estão trabalhando, prendendo pessoas, aí tem a questão da vítima e tudo mais, mas eu nunca tive problemas com o ambiente de delegacia, pelo contrário, sempre fui muito bem recebida, sempre fui muito bem tratada, sempre trataram meus clientes muito bem, e eu costumo dizer que parte disso é como você se posiciona também, né? O ambiente de delegacia não é um ambiente para você chegar cabisbaixo, então, não sei o que, meu cliente, não, você tem que se posicionar, olha, eu sou advogado fulano de tal, ele foi preso por isso aqui, eu quero saber o que tá acontecendo, você tem que se posicionar também. Que até a próxima pergunta vinha sobre nessa questão, né? Essa questão do gênero, né? Por isso que eu adiantei um pouco. Porque a questão do gênero, se você teve dificuldades, né? Tanto em audiência quanto em negociação, porque o advogado, o criminalista também tem que ser um bom negociador, tem hora que você não vai levar tudo, né? Então, isso já foi um empecilho para você, a questão do gênero na audiência ou nessa fase de negociação, né? Porque eu acho assim, mais popularmente falando, é mulher, é mais frágil, vai ter que ceder aqui, ceder ali, entendeu? Pelo contrário, né, como eu disse, em ambiente de delegacia nunca tive problemas, em presídios também não, inclusive eu costumo brincar sempre que eles me oferecem café na delegacia, me oferecem no presídio também café, doutora, você quer um cafezinho? Até porque eu já sou conhecida por essa questão do café, então pra mim sempre foi um ambiente tranquilo, até mesmo em outros ambientes, em outras delegacias, os policiais me conhecem e falam, nossa doutora, você nunca mais foi na delegacia, passa lá pra gente tomar um cafezinho, então nunca tive problema. Eu acho que a única ressalva que eu já tive, assim, por condição de gênero, por ser mulher, foi num flagrante que eu fui fazer, era um caso de violência doméstica, em que o rapaz supostamente teria agredido a namorada, e no cliente, eu senti um certo incômodo por eu ser uma mulher advogada. Em algumas ocasiões, ele falou que ele tinha um advogado que o acompanhava em outras situações e que ele gostaria que esse advogado acompanhasse. Em 2 situações ele falou isso, e depois ele me pediu desculpa, falou, olha, doutora, desculpa, eu sei que você é mulher, mas não sou... Começou a se explicar, Só que eu falei pra ele, eu não sou sua família, você não tem que se explicar pra mim. Eu vim aqui atender o seu flagrante, ver o direito que você tem. Mas é que a senhora é mulher e tudo mais. E aí eu falei pra ele, olha, a minha condição de mulher e o caso de ser violência doméstica, ambas as coisas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou aqui como profissional, estou aqui como sua advogada. Agora, se você quiser esperar o seu advogado chegar, tudo bem. Só que ele não conseguiu contato com ele, então tinha que ser eu. Foi a única vez que eu senti, mas eu já cortei. Mas, antes de passar a bola pro Ivan, que ele vai trazer a consideração dele também, e no seu início lá, voltando só um pouquinho lá atrás, pro início da carreira, né? Quando você saiu da faculdade, passou na prova da UAB, falou, agora eu sou advogada, beleza. E aí, qual foi o start pro mundo? É igual a gente estava conversando aqui no off, depois que você termina a faculdade, você entra naquele dilema. O que eu vou fazer? Porque agora eu não posso mais ser estagiário, eu tenho que dar um rumo pra minha vida. Ou eu fico na pressão de fazer um concurso, e aí você fica estudando, e os familiares no pé, e aí, já passou? Ou você vai fazer a OAB e tudo mais. O que me deu o start, de fato, embora você passa na OAB, tem toda aquela emoção, aí depois vem a solenidade, entrega da carteira, que você fala, agora eu sou oficialmente advogada. Mas o start mesmo, assim, agora eu sou advogada, foi meu primeiro cliente. E você sempre fica... Isso é normal, tá? Eu falo até mesmo pra quem tá em casa, se é estudante ou bacharel tá tentando fazer OAB, você sai da faculdade com aquele sentimento de que você não sabe nada. E depois, quando você pega o seu primeiro cliente, é que você tem certeza, eu não sei de nada. E aí você tem que se virar pra dar um jeito na vida do cliente, pra resolver aquele problema dele. No meu caso, o meu start assim, agora eu sou advogada mesmo de fato, foi quando eu consegui o meu primeiro cliente. Na área criminal? Não, porque o meu cliente não foi na área criminal, foi em outras áreas, mas mesmo assim deu aquele friozinho na barriga. Era uma causa bem simples, era questão de pensão.
era relativamente simples, mas ainda assim dá aquele friozinho na barriga, você fala, agora o problema da pessoa tá na minha mão e eu tenho que resolver. Trazer para aquilo, né? Perfeito. Doutora, antes de eu fazer a minha pergunta, em nome do podcast Informados, a gente quer deixar uma lembrancinha para a senhora. Bom, aqui, ó. Obrigada, não Por que eu não precisava. ganhei lembrancinha? Por que eu não ganhei lembrancinha? Olha, e a lembrancinha é boa. Olha só. Não vou deixar você na curiosidade, eu já vou abrir aqui pra eu ver se é uma caneca pra eu tomar meu café em casa. Fica à vontade. A cobrança tá feita, viu, pessoal? A cobrança tá feita aqui do meu presente. Olha, obrigada. Eu sou gente. fã de caneca real. Já vou levar pro escritório. Então, você foi o teste, né? Olha só, a cobaia, gente. Teste, né? Poxa vida. E vai melhorando. Ó, tem até um cartãozinho, nosso nome. Muito Tá na bem. sacola aí, ó, agradecendo. Tá Então, bem. Tá desculpado. Muito até o final obrigada. do ano a gente resolve isso aí. Obrigada, gente. Nada, não que é isso. precisava. Imagina, doutora. Doutora Milka, qual que é a importância de termos mais mulheres ocupando o espaço de liderança na advocacia, especialmente na área criminal? Olha, eu aprendi. Isso depois eu sei que tem uma pergunta que a gente vai falar sobre isso mais na frente. Eu aprendi que quanto mais criminalista do mundo, melhor. Né? Embora seja uma área, como eu disse, tem todo esse paradigma de ser uma área perigosa e tudo mais, mas é uma barreira que já está sendo quebrada. Hoje eu conheço muita mulher advogada, criminalista em posição de destaque. Inclusive posso citar a Patrícia Vanzolini, que é hoje a presidente da OAB de São Paulo, e ela é uma mulher advogada criminalista. Então, assim, quanto mais nós tivermos mulheres numa posição em destaque, seja na advocacia criminal, e aí eu posso falar das outras áreas do direito também, família, trabalhista, isso vai fazer com que as outras mulheres, sejam bacharéis, sejam estudantes, ou até mesmo adolescentes que estão ali estudando uma carreira a seguir, se espelhem em você. Hoje eu me vejo como um espelho para as outras pessoas e as próprias pessoas já chegam e falam para mim isso, falam, olha, às vezes eu queria ter a coragem que você tem, eu até gosto e queria, mas eu tenho medo, justamente por esse motivo. Ou as pessoas falam para mim, olha, eu me inspiro em você. Então, quanto mais destaque nós tivermos, seja a área criminal ou outras áreas, isso vai fazer com que mais pessoas se espelhem em você. E aí, quanto mais mulheres espelhadas, mais advogadas nós seremos. E eu espero que em posição de destaque, porque a gente precisa realmente quebrar esse paradigma, primeiro, de que a advocacia é uma profissão de homem, é homem que tem que ser advogado, até mesmo porque tem-se a ideia de que o homem é um pouco mais articulado e etc. Ou que na advocacia criminal também não há espaço para as mulheres. Isso não existe mais hoje. Então, a minha voz, até mesmo quando eu assumi a diretoria da Comissão de Direito Penal da OAB Penha, foi algo que foi trazido para nós, que era uma comissão que praticamente todos os membros da diretoria e etc. eram homens. E aí a gente veio outras mulheres, além de mim tem outras, que começou a abrir esse leque também para as mulheres entenderem, ó, vocês também podem vir a se tornar, sei lá, diretor ou até presidente de comissão, quem sabe, quem dirá, da OAB. Hoje nós temos um grande exemplo, então, quanto mais mulheres advogadas ou criminalistas, melhor. Eu quero emendar uma outra pergunta que não está aqui, mas eu acredito que seja de uma importância. A senhora consegue enxergar realmente esse preconceito que há dentro dessa área envolvendo a mulher? E a segunda pergunta seria, como a senhora anda muito no ambiente, em delegacia, em fórum, onde a senhora consegue enxergar graus de superioridade por lidar com mulheres na frente desse negócio? Olha, como eu disse, hoje eu não consigo enxergar que existe esse preconceito, até mesmo, principalmente pelos pares, em ambiente de delegacia. Isso eu digo pela minha experiência, né? Como eu disse, eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema e nunca me senti menosprezada ou diminuída por ser advogada e por ser mulher. Tá? Então, assim, essa questão de preconceito, eu, Milka, nunca enxerguei. Agora, eu sei que, eu acho que mais por parte da sociedade há sim um pé atrás com a área criminal, porque tem
histórico. Bandido, é uma área de pressão. Bandido bom é bandido morto. E aí as pessoas confundem o advogado. Eles acham que o advogado passa pano porque a gente vai pegar o cliente e levar para casa. Não, agora... E a sociedade ainda não consegue entender. Então, assim, por parte da sociedade, há sim um preconceito, tá? Quando você fala que é advogado criminalista. Se você entrar numa página que está noticiando algo relacionado ao criminal, um tipo de crime, se você abrir os comentários, você vai ver. Se você for defender, falar, não, é um direito que a pessoa tem, você vai ser massacrado. A pessoa vai dizer, leva pra sua casa. Eu quero ver se acontecer com alguém da sua família. E tem gente que deseja, o meu desejo é que aconteça com você, com seus pais, não sei o quê. Então, assim, pela sociedade eu sinto esse preconceito. Agora, dentro de delegacia, de presídio, como eu disse, eu nunca senti. Agora, a questão de hierárquica entre juízes e promotores, acho que foi mais ou menos isso a sua pergunta, são algumas ressalvas. Tem alguns que se sentem assim, e é perceptível, né, tanto homem e principalmente, eu digo isso com dor no coração, que eu acho que eu senti essa questão de, eu sou melhor do que você, por parte de mulher. Tá? Por mais incrível que pareça. Você tocou nesse assunto aí, até passar pro professor. É aquela que, tipo a saidinha, né, que foi vetado pelo presidente. Cara, que nem aquela coisa, é direito adquirido, não tem como você retroagir pra prejudicar o réu, o apenado que já tá lá, né? Às vezes não entende a situação. É que nem eu falo, olha, se a gente tirar esse direito que já é adquirido, mesmo que seja do preso, que tem que ter um olhar humano para ele que tá lá dentro, outros direitos nossos podem ser tirados também. Se a gente tira de um, todos os outros são ameaçados. Então, não tem como ter uma segurança jurídica nessa perspectiva, nesse caso, né? Doutora, primeiro parabéns pelo sucesso. Obrigada. Diretora da comissão, né? E uma posição muito importante. E dentro dessa comissão, qual o trabalho que vocês fazem? Fazem monitoria, auxiliam as jovens advogadas? Essa fase de auxiliar jovens advogados fica mais na parte da comissão da jovem advocacia. Eu acho que a jovem que faz esse excelente papel de abraçar o jovem advogado, que às vezes tem uma dúvida. Nós temos grupos, eu faço parte também da comissão da jovem advocacia, então nós temos um grupo. Se o jovem advogado tem uma dúvida, se ele não sabe uma questão jurídica, se ele não sabe como proceder, joga lá no grupo, tem várias pessoas para auxiliá-los. Agora, a comissão de direito penal é realmente mais voltada pro direito penal, às vezes questões práticas, tem palestras, a gente tem a Blitz, que é um evento que a gente faz fora, que geralmente a gente vai numa cafeteria, e nós sentamos e trazemos questões jurídicas relevantes, temas relevantes, por exemplo, a última Blitz que nós falamos sobre a questão da maconha, que foi descriminalizada. Então, a gente tem esses encontros para abordar temas de direito penal que possam nos instigar a estudar mais, a estar atualizados no tema, palestras relevantes também. E para o advogado que está começando, que já sabe que é essa área que quer seguir, a gente dá todo o suporte, seja no primeiro flagrante, se precisar de um apoio ali em audiência. Inclusive, eu já convidei jovens advogados que falaram, eu queria começar nessa área, já convidei para fazer audiência comigo, porque demonstraram que queria, me pediram, me chama, e aí eu chamei para eles verem o que é, como que é uma audiência, levei lá pro Fórum da Barra Funda, então a gente dá esse apoio, esse suporte também para quem tá começando. Muito bom, parabéns. Obrigada. Então, parabéns. É inegável a questão da justiça criminal em si, é uma zona de pressão. É diferenciada do trabalhista, do previdenciário, do civil. Mas como é que você consegue equilibrar sua vida pessoal com a vida profissional? Olha, no começo é mais difícil. Quando você está começando ali, até mesmo porque a área do direito criminal é uma área urgente. Então não tem hora e não tem lugar. Eu já fui atender flagrante 2 horas da manhã, eu estava dormindo, meu celular tocou, você tem que se arrumar e tem que sair. Final de semana também é a mesma coisa. Se o seu celular tocar, você vai sair para atender o cliente. Então, assim, tudo é equilíbrio, né? Então, você tem que fazer uma gestão do seu tempo. Eu faço essa gestão do meu tempo, principalmente para não levar o trabalho para casa. Hoje eu tenho o meu próprio escritório, então eu tento deixar
coisa Tudo de lá. escritório, de coisa de trabalho lá, né, com quem trabalha comigo, e final de semana eu aproveito para fazer um exercício físico, até mesmo durante a semana, né, eu faço exercício físico, eu tento ler livros não jurídicos também, para dar uma equilibrada, porque se você ficar pensando só trabalho, você enlouquece também. Sim. O problema é que na advocacia criminal o seu telefone não vai tocar geralmente de segunda a sexta, das 8h30 às 5 da tarde, né? Então não dá para falar assim, eu vou ter um celular pessoal e um celular do escritório, né? Porque a gente que atua com a área criminal não tem jeito, é qualquer horário. É isso mesmo. Mas aí, ó, o que eu costumo fazer, você vai... Como é que eu posso... politicando seus clientes, é que eu posso dizer assim. No começo, principalmente os clientes, salvo flagrante, né, que é algo, gente, os clientes do criminal, a família, eles querem te mandar mensagem toda hora. Eles querem te mandar uma mensagem de madrugada. Doutora, porque eles acompanham os processos, aí eles olham e falam, sei lá, concluso para decisão. É um doutora, terror, né? O que é isso aqui, não sei o que. Então, eu comecei a falar para os meus clientes, olha, de segunda a sexta, se for questão urgente de prisão, aí você me liga que eu vou te atender na hora. Agora, se não for isso, né, você precisa ficar tranquilo. Até porque, se for alguma coisa relevante, se acontecer alguma coisa importante, eu vou te informar. E os meus clientes sabem disso. Então, com eles, desde o início, eu já crio essa memória neles, de que se tiver alguma coisa importante, eu sou a primeira pessoa que vai informar pra eles. Se não for importante, eles já sabem, a doutora vai me falar. É um terror isso, né? Porque toma um tempo danado, né? E nós, advogados, temos muitos processos para cuidar. E eles têm um só para acompanhar diariamente. E se Então, você todo não dia responder, pronto. aí o meu Nossa. advogado não me responde, eu vou ter que trocar de advogado, meu advogado não me dá suporte. Não fez nada, não me fala nada. Desse assim. jeito. Inclusive, essa é uma das maiores reclamações que eu recebo hoje, são das pessoas falando exatamente isso. Porque eu mando mensagem pro meu advogado, o meu advogado não responde. Aí a primeira pergunta que eu faço, mas você mandou mensagem quando? Você mandou mensagem que horas? Foi meia-noite. Aí você, não tem como? Não, doutora, não sei o que. Eu falei, meia-noite não tem como. Nossa, é complicado. Advogado dorme também, né? Advogado tem vida. Pouco, mas dorme, Precisa, né? Pô. Então, eu vejo políticas bacanas também dentro da autoridade, voltando pro preso, que não falo. Você tem que olhar o preso, o apenado ali, como humano, né? Trazer essa concepção pra cá. Porque a gente fala, ele cometeu um crime, mas ele tá cumprindo a sua pena. É que nem eu falo. Que nem eu falei naquele episódio passado nosso lá, aquela questão de Foucault, eu repito. A função da cadeia, do presídio, não atende aquilo, que é ressocializar e colocar de volta à sociedade. Eu não tô fazendo aquela política, adota um preso e leve pra casa, não. Eu tô falando que a finalidade é outra. Então a gente tem que tornar a vida dele o mais digno possível, porque não tem uma reabilitação se não tiver uma vida digna. Eu lembro do doutor Tutimé Zairan, hoje ele é desembargador lá em Alagoas, ele pegava os presos lá do Baldomero Cavalcante, levava ele pro estádio Rei Pelé pra fazer um jogo de futebol com os times de Maceió ali. Ele já levou banda pra tocar dentro do presídio, pra família poder interagir. Então eu acho que são políticas bacanas, né, pra poder tentar resgatar o preso, né? Não resgata todos, mas já é uma grande coisa, né? A grande vitória. A grande vitória. Só que, infelizmente, hoje, não é todo mundo que tem essa visão. Principalmente pra sociedade. A gente pode citar a saidinha, por exemplo. Era um absurdo a saidinha. Sempre em época de saidinha tem esses comentários. Ah, mas matou o pai porque vai sair no dia dos pais. Ah, matou a mãe. Só que as pessoas não entendem que isso não são todos, né? não são todos. Mas as pessoas não entendem que isso é parte de um processo pra pessoa se ressocializar. Depois, quando a pessoa sai e cumpre a sua pena, é muito difícil a pessoa conseguir um emprego, justamente porque as pessoas não querem. Um ex-presidiário. Um ex-presidiário. E como que você se ressocializa desse jeito? Pois é. Levantei uma informação de saidinha de Natal de 2023, do ano passado. 34 mil presos foram colocados para fora do semiaberto em saidinha. 1.700 presos não voltaram
no prazo, voltaram posteriormente, e 88 presos voltaram a delinquir. E não necessariamente com crimes graves, né? Então, o percentual de reincidência é mínimo, né? E aí acaba com a saidinha e tira o direito de 87.900 e poucos presos. Essa saidinha agora em setembro eu vi um dado pouco mais de 33 mil, né, que saíram agora. Isso é muito político, principalmente agora, época da eleição, que a gente tá nessa, muito candidato, não vou dizer da bancada da bala, mas muitos que é ex-militares da segurança pública, vamos acabar, mas também não faz outra política para poder substituir, acaba com a saidinha, beleza, vou acabar, mas vou trazer uma política alternativa para poder suprir esse direito que é adquirido, que nem pode ser tirado, né? Pois é. Infelizmente. Estamos desculpa, corta. Estamos caminhando para o final já, né? Mas vou fazer a última pergunta aí para a doutora Milka. Na sua opinião, doutora, quais mudanças ainda precisam acontecer na sociedade, no direito, para que as mulheres possam exercer a advocacia em condições equilibradas? Olha, na sociedade, e eu posso até, gostei muito dessa pergunta, inclusive, eu vou citar um episódio que aconteceu essa semana, acho que semana passada, se não me engano, que foi uma pessoa que disse que Deus me livre de mulher CEO. Sim. Né, que foi o Thales Gomes. E aí, quando ele me vem com essa frase, eu fiquei analisando essa questão, que é a questão, acho que do machismo estrutural, talvez, a questão do preconceito, de que na verdade ele não falou somente isso, tá? Eu vou acrescentar, ele falou Deus me livre de mulher CEO, porque a masculinização da mulher, e aí a mulher deixaria o lar em quarto plano, o marido em terceiro plano e os filhos em segundo plano. Então, a sociedade ainda tem essa ideia de que a mulher tem que estar dentro de casa. Há muitos anos a mulher já conquistou o direito de trabalhar, mas para muitos esse direito ainda é como se ela ainda não tivesse, o direito dela é ficar em casa. Então muita gente ainda tem essa visão. E quando eu acho que a principal coisa que deveria mudar hoje é essa questão, é mudar essa visão de que a mulher hoje ela pode estar em qualquer lugar, isso todo mundo sabe. Sim. Mas nem todo mundo aceita o lugar que a mulher chega. Eu vi um caso com a ministra Carmen Lúcia, né, falando que ela sofre preconceito quando chegou a encomenda para ela, na casa dela, ela comentando lá, chegou a encomenda, Carmen Lúcia, tal ministra. Aí quando foi receber ela, nossa, mas é uma mulher que é ministra do Supremo? Então, isso ainda está enraizado. Então, eu acredito que primeiro mudar essa visão da sociedade de que a mulher só tem que o lugar dela é em casa, cuidando do marido e dos filhos, que isso já mudou há muito tempo. Hoje, a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, é ministra do STF, a gente cita novamente a Patrícia Manzolini, que é advogada presidente da OAB, tem a Dilma, que já foi presidente. Então, assim, a mulher, ela pode estar em qualquer lugar que ela queira. Então, precisa mudar essa visão. Dentro da advocacia também. E como eu tenho muito contato com jovens advogados, acho que a maior dificuldade delas, na verdade, é se sentir advogada e se colocar nessa posição. Olha, eu sou advogada e não sou qualquer advogada. Sou uma advogada boa, advogada excelente. Sim. É a questão da própria pessoa se ver dessa forma. Que, inclusive, eu, antes de começar a advogar na área criminal, eu fiz mentoria. Eu fiz mentoria prática nessa área. E a primeira coisa que a professora, que é a Isabel Barbosa, maravilhosa, ela estava pra gente você precisa se ver como a advogada criminalista que é apta para resolver o problema do cliente. É você. Comece a se posicionar dessa forma. Você não tem carteira da OAB? Você é advogada, então se porte, você precisa primeiro se ver dessa forma. Então, as mulheres precisam entender isso. Se você começar a se posicionar da forma da advogada que você é, seja criminalista, seja familiarista, as outras pessoas também vão começar a te ver dessa forma. E isso, na prática, realmente funciona quando você se posiciona, quando você chega e você fala, opa, você faz o quê? Eu sou advogada criminalista. E você modula a sua voz, você é aquilo, as pessoas já te tratam de forma diferente. Então, assim,
Dá mais confiança, mais crédito. Dá mais confiança, enfim. dá mais credibilidade. E aí, se a gente se posicionando dessa forma, a mulher começa para esse caminho de mudança que precisa na sociedade. Tá? Que hoje ainda é muito difícil as pessoas aceitarem a mulher em posições de liderança, em cargos altos, Hoje eu etc. acompanhei a política do ministro Barroso também, agora que ele assumiu o CNJ, né? Agora, cada cargo, se um homem for promovido, consequentemente, a próxima promoção tem que ser obrigatoriamente de uma mulher ser promovida também. Então, estamos caminhando ao pouco. Não está ainda no ideal. Mas essa questão, né? Se a mulher se posicionar, e aí eu digo a mulher advogada, se ela começar a se posicionar também, se ela se ver que ela é capaz, se o professor aqui, o doutor, se ele exerce o cargo de CEO numa empresa grande, se ela quiser, ela também pode alcançar. E isso vai mais dela do que efetivamente do próximo. Eu acredito nisso, que se eu acreditar, que se eu tiver fé, que eu posso chegar aonde eu quiser, não tem ninguém que me pare. Eu chego. Muito bem, muito bem. Bom, a doutora acabou com a minha pergunta. A pergunta que eu tinha para fazer para a doutora Milka é qual o conselho que ela daria para as mulheres jovens que estão ingressando na advocacia, principalmente na advocacia criminal. E a doutora acabou com a minha pergunta, ela respondeu antes. Mas complementando a sua pergunta, até o que eu posso dizer é normal você sentir medo no início da carreira. Quando você vai começar qualquer trabalho, é normal frio na barriga, é normal você ter medo, é normal ter medo, mas você tem que ir com medo mesmo. Você tem que ir com medo mesmo. Na advocacia, eu acrescento mais alguma coisa. Estude. Tem que estudar, não tem outro caminho. Eu digo que você escolheu direito, a partir do momento que você senta lá na cadeira da faculdade, você vai estudar eternamente. E você tem que estudar, porque se você souber o seu direito, se você, como advogado, se você souber o seu direito, se você souber o direito do seu cliente, não tem que te segure. Porque na primeira aula minha de direito na sala, primeira aula, sentei lá, fiquei que nem a gente fala popularmente, panguando lá, o professor dando aula e falando, e eu falei, nossa, tem direito a isso? Nossa, eu tinha direito a isso, a aula toda foi isso. Nossa, eu tinha direito a isso, não sabia. Nossa, mas eu podia fazer isso e não fiz. Então é um mundo novo. Doutora, a gente tá caminhando agora, tá caminhando para o encerramento. E antes de deixar esse momento livre para suas redes sociais, onde encontrar, onde é seu escritório, onde puder divulgar, tem um bate-bola rápido. Um livro que você recomenda. Um livro que eu recomendo? Olha, um livro que eu li recentemente e eu gosto muito, chama... Eu posso citar mais de um? Eu tenho vários. Claro. Olha, o último que eu li, ele chama Ikigai, que ele trata de como os chineses, como que é a cultura japonesa e como que eles fazem tudo perfeito. Isso me deu uma visão diferente, que a gente tem a mania de fazer perfeito até alcançar o objetivo. E o objetivo dos chineses é ser perfeito para sempre. Então, se eles fazem, por exemplo, uma comida japonesa, a vitória deles é alcançar que aquilo seja perfeito, e não importa o que ele faça, se é acordar 2 horas da manhã, é prazer dele acordar 2 horas da manhã para aquilo dele ser perfeito. E é um livro que eu indico. E tem um outro que eu li também, que é o TED Talks, não sei se é por mais questão de oratórias, para quem quer desenvolver e tudo mais. Eu gostei muito. Uma pessoa inspiradora no direito. Olha, eu sigo muitas mulheres. Aí é difícil, hein? Né? É difícil, né? E fica difícil. Você coloca a novidade numa saia justa. Mas eu vou citar uma. Vou dizer a minha mentora, doutora Isabel Barbosa. Ela é de Pernambuco. E hoje ela lidera uma comunidade de mulheres advogadas criminalistas que estão começando, de fato, nessa área. Então... Geralmente a gente, quando sai da faculdade, não conhece ninguém da área, né? Eu não conhecia ninguém. Então, ela é a pessoa que te ensina o que precisa ser feito na prática. Então, deixar registrado, para não esse corte aqui ter que ficar salvo separadamente. Olha, um momento memorável. Nossa, mas na advocacia, na vida... Na sua vida, geral. Aquele momento marcante na sua vida. Eu acho que o momento marcante para todo mundo é a solenidade da OAB. Parece clichê, mas é como você olhar a personificação do seu trabalho duro.
5 anos duro. 5 anos, mais algum. O problema é que acaba os 5 anos e você fala, nossa, agora a dificuldade é maior, vai começar um desafio maior, entendeu? Eu pensei que ia acabar aqui e aqui tá só começando. Você pensa, eu achei que a faculdade era difícil, ninguém me contou do pós. Então, você viu que todos que passaram por aqui, Ivan, falaram a mesma coisa. O problema está no pós-faculdade. Que nem estagiário você é mais, né? Pois é. E última pergunta, um objetivo ainda não alcançado. Um objetivo ainda não alcançado? Meu objetivo hoje não alcançado, é ultrapassar aqui meu amigo e ser uma referência na advocacia criminal, ter o maior escritório de advogados criminais aqui de São Paulo, por que não? Estamos caminhando. Então, onde é que a gente acha você, doutora? Em qualquer lugar. Se você pesquisar lá Milka Carvalho, você me encontra. Hoje o meu Instagram é Milka Carvalho, só você jogar lá, você me acha. Se você me jogar no Google também, você me acha. É um nome, não é muito comum, então se você jogar, você acha. E o meu escritório hoje fica lá no centro, na Sé, do ladinho na Álvares Penteado, número 185, na rua do Banco do Brasil. Do ladinho da CASP. Do ladinho da CASP. Isso. Então, deixar nossas considerações. Daqui a pouco a gente volta para você de novo. Essas considerações para encerrar. Professor, suas considerações para o nosso público. Acompanhe, né, o Informados Talkcast. A gente vai estar sempre procurando trazer pessoas aqui, como é a doutora Milka. Foi uma satisfação enorme tê-la aqui. Tenho certeza que vai contribuir com muita gente que está começando a advocacia. E espero que tenha muito sucesso, alcance o objetivo, né? Só pode deixar registrado aqui, olha pra cá, pra essa câmera e fala, eu vou estar aqui em todos os episódios. Vou estar aqui em todos os episódios do Informado Talkcast com vocês. Estão ouvindo, né? Depois a gente conversa. Ivan? Meu amigo, o que dizer, né, desse episódio de hoje? Foi uma verdadeira aula. Você viu que encaixou certinho o que ela falou, quando ela falou assim, se veja como advogado. Mesma coisa que o professor Davi falou no episódio anterior. Se veja. E eu acredito que esse é o segredo de verdade, né? Tanto para aqueles que estão pensando em começar, para aqueles também que estão já na sua reta final. Se veja como advogado, né? Meu amigo, que aula que a gente teve hoje. Hoje foi uma verdadeira aula, né? Quero agradecer a presença da doutora Milka aí, a presença dos nossos ouvintes, de todos que estão nos acompanhando, né? E aguarde até os próximos episódios aí, que vai ter mais coisa aí. Professora, doutora. Eu agradeço pelo convite, é uma satisfação. Você percebe que é uma área que eu gosto muito de conversar. Inclusive, eu falei pros meninos, se eu conversar demais, vocês me cortem. Porque quando a gente começa a falar de direito, de advocacia criminal... É muito bom. Tem muita coisa pra falar. Então, eu agradeço muito pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter agregado em alguma coisa. E espero também... ter usado esse podcast para influenciar outras pessoas, outras mulheres. Já, como dito, quanto mais mulheres advogadas e criminalistas no mundo, melhor. Então eu espero poder influenciar alguém que ouve esse podcast e que esteja ali precisando ouvir isso aqui. E sinta-se já convidada para outros, doutora. Outros temas. Será sempre uma honra recebê-la aqui. Pessoal, com vocês esse foi mais um episódio do Informados Talkcast. Muitos desafios da mulher na advocacia, né? Com a doutora Milka. É um prazer estar aqui. O prazer é meu. Quero falar também de referências que teve, seus pais. É uma referência para mim, conheço bem. Seus sogros também. E seu marido, né? Seu personal particular. Gente, tá nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Wesley, um abraço para você também. Fica bem. Pessoal, até a próxima. Siga a gente, tá? Logo vamos estar no Spotify, Instagram, YouTube, todas as plataformas para você trazer informação. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.